Continuando desde o vídeo passado, aspectos do anjo de luz, Lúcifer. Vamos ler. Em muitas dessas assembleias, Lúcifer se fazia presente enchendo os participantes de alegria e admiração. Perfeito em todas as virtudes, ele os cativava em simpatia. O que acontece? Ele comparecia às assembleias de todas as hostes, mesmo as hostes menores, angelicais, o Lúcifer estava lá. Que ele era o anjo principal, basicamente, porque ele conduzia o conhecimento da luz. Nenhum outro anjo tinha essa autoridade de fazer isso. Então ele se reunia com muita simpatia e nenhum outro anjo, por maior que seja de hierarquia, se igualava a ele no sentido de simpatia, de como conversar, de como falar do amor do Criador. Ele era como posso dizer? Ele era um exímio orador, perdão. É isso que eu estava pensando aqui. Um exímio orador, aquele que tem o benefício de ser um bom orador, uma boa oratória, sabe? De falar. Enfim, aí então ele fazia isso como ninguém. Vamos continuar. Como nenhum outro anjo, nenhum outro anjo conseguia revelar como ele os mistérios do amor do Eterno. Assim foi por muito tempo, olha só, até que tal problema irrompeu na vida daquele que era o mais íntimo do Eterno. Por que ele era o mais íntimo do Eterno? Porque ele vivia junto com o Criador no Monte Sião. O Monte Sião já existia lá em cima. Aqui a gente tem um Monte Sião também, porque é uma repetição do céu. Tudo que acontece aqui na Terra já aconteceu no céu, basicamente. Por isso que Salomão falou assim em Eclesiastes: não há nada novo debaixo do sol. Ou seja, aqui nós estamos somente vivendo uma repetição, tá bom? Vamos continuar. Então, assim, continuando. Lúcifer, que dedicara sua vida ao conhecimento dos mistérios da luz, sentiu-se aos poucos atraído pelas trevas. A princípio, uma pequena curiosidade levou Lúcifer a se aproximar daquele abismo profundo. Vou dar uma parada aqui. Por que ele estava se aproximando das trevas? Porque o Criador disse assim: todo o universo é de vocês, todo o sistema de luz é de vocês, mas está vendo esse pequeno ponto negro bem forte ali? Que eu já adianto, aquele pequeno negro que o Criador mostrava era o planeta Terra. Tá? Era o planeta Terra que nós vivemos hoje. Aqui habita as trevas obscuras, tanto é que Satanás está aqui porque ele é o dono desse mundo. Ele é o dono das trevas, do mundo das trevas que é aqui. Aqui não tem nada, pessoal. Aqui não tem nada, nenhuma beleza. E aqui a gente pensa que tem beleza quando a gente vai num campo, vai ver por exemplo, a roça, né? Nas roças tem uma natureza muito bonita, muito bonita. Nas praias, enfim, a gente vê uma beleza gigantesca. Imagine lá em cima, sendo que aqui o Criador falou que só habita as trevas obscuras. E o Criador disse: isso é meu. Esse pontinho escuro aí, que era um escuro diferente, porque estava no universo, né? No universo que já era escuro, tinha um pontinho mais escuro ainda, era treva sobre treva. E o Lúcifer, quando ouviu aquilo, ele falou: não, tudo bem, eu não quero saber disso, quero ficar na minha função de portador da luz. Aí o Criador também chamou as hostes celestiais e disse: a esse ponto aqui é a mesma coisa, se pertence a mim, todo o universo é de vocês, pode explorar à vontade, menos esse ponto. As hostes celestiais também não se preocuparam com isso, falaram: eu só quero saber da luz. Então, mas ele começou a ser seduzido pelas trevas. Vamos continuar. A princípio, uma pequena curiosidade levou Lúcifer a se aproximar daquele abismo profundo. Contemplando, ele começou a indagar o porquê de não poder compreender o seu enigma. Retornando ao seu lugar de honra, lá viu? Retornando ao seu lugar de honra, ele ficava do lado do Criador. Aqui, ó, por isso que ele está escrito aqui, ó. Daquele que era o mais íntimo do Eterno. Por quê? Porque ele tinha um lugar de honra, ele morava... O Lúcifer, o lugar dele era no Monte Sião, perto do trono do Altíssimo. Aqueles milhares e milhares, miríades de anjos, não tinha nem um terço da honra dele. Nem um terço. Então, por isso é que diz, voltando ao seu lugar de honra, retornando ao seu lugar de honra, junto ao trono. Olha só, ele ficava do lado do trono do Eterno. Isso é grandioso demais, demais. Olha isso. Retornando ao seu lugar de honra, junto ao trono do Eterno, prostrou-se ante ao Rei Divino, suplicando-lhe: Pai, dá-me conhecer dos segredos das trevas, assim como me revelas a luz
Ante ao pedido do formoso anjo, o Eterno, com voz expressiva de tristeza, disse-lhe: Meu filho, foi criado para a luz, que é a vida. Você foi criado para a luz, que é a vida, e ele queria saber das trevas. Não era para estar lá. Vamos continuar aqui. Convencendo-se de que o Criador não lhe revelaria os tesouros das trevas, Lúcifer decidiu compreender por si mesmo o enigma. Ele foi por ele mesmo, queria desobedecer. Julgava-se capacitado para tanto. Ele se julgava capacitado para tanto. Ainda que prosseguisse na busca do sentido das trevas, Lúcifer não pretendia abandonar a luz. Ele queria fazer uma balança entre os dois lados. Ele queria equilibrar as trevas e a luz, porque ele era um ser de luz e ele gostava disso. Tinha muito poder, tinha muita glória, ele era lindo, imagina. Eu imagino, na minha opinião, assim, ele se olhando e falando: eu sou um anjo lindo, eu reflito a beleza do meu pai, eu não quero perder isso. Então ele queria fazer, a princípio, ele queria fazer uma balança entre as trevas e a luz. E para o Criador nunca pode ficar assim. Ou é preto ou é branco, ou seja, não tem um meio termo, um cinza, vamos colocar assim. Ele queria fazer uma balança, ele não queria abandonar a luz. Esforçava-se para chegar a uma combinação entre essas partes. Olha só, que no reino do Eterno coexistiam separadas. Exatamente, o Criador separava as trevas da luz. Ele queria juntar as duas. Finalmente, com um sentimento de exaltação, concebeu uma teoria enganosa que pretendia apresentar ao universo como um novo sistema superior ao governo do Eterno. Denominou sua lei como a ciência do bem e do mal. A primeira lei que o Criador fez é amar o Criador sobre todas as coisas. E a segunda lei era viver em harmonia com os seus semelhantes, ou seja, o amor ao próximo. Por isso que eu disse que os 10 mandamentos já existiam lá. Não tinha guardar o sábado, honrar pai e mãe, não tinha isso. Isso aqui é pra gente, mas só tinha 2 leis: amar o Criador e amar o próximo, só. Por isso que eu disse que as 12 tribos já existem lá no céu, já existiam. Elas somente encarnaram aqui na terra, assim como você e eu, nós existíamos lá no céu. Nós vimos essa rebelião, você e eu éramos anjos, todos nós. Mas chegou um momento que a gente tinha que decidir entre as trevas e a luz. Nós, basicamente, ficamos vendo isso. É porque nós não lembramos. Por isso que lá em Apocalipse fala que o Criador vai revelar todo o segredo dos céus e da terra para aqueles que estiverem salvos. Esses que estiverem salvos vai saber de tudo com muitos detalhes. Inclusive a nossa pré-existência no céu. Sim, foi isso que eu disse foi isso que eu disse aqui nesse vídeo. Você já existia, você que está escutando, você já existia no céu. Você viu essa batalha no céu, você viu essa rebelião no céu. Entende? E aí quando o Criador fez esse mundo aqui, quando o Criador fez esse mundo, foi para botar em prova todos aqueles que ficaram abalados com esse novo governo. Não se colocou nem do lado do Criador e não se colocou nem do lado de Lúcifer. Nós também, que estamos aqui encarnados nessa terra, nessa carne, tomando experiência de carne e sangue, nós estamos aqui para provar qual lado nós queremos estar. Nessa parte aqui diz o seguinte: Lúcifer e suas hostes passaram a acusar o divino rei, proclamando ser o seu governo de tirania. Olha, ele chamou o Criador de tirano. Afirmavam ser sua permanência no trono a sua patente a mais patente demonstração da sua arbitrariedade. Não lhes conceder a liberdade de escolha? Por que neutralizá-la, agora impedindo-os de pôr em prática um sistema de governo superior? Satanás queria um sistema de governo superior do Criador, ele já estava perdido. Nesse ponto aqui eu dei um pulo, porque ele levou todos os anjos que estavam com ele lá em cima no trono, e chegou e falou assim: ó, nós queremos falar com o Senhor, queremos botar esse novo sistema de governo, inclusive eu vou ser Deus. Ele se colocou como Deus: eu vou separar o governo do Senhor vai ficar de um lado e o meu de outro. O meu vai ser ciência do bem e do mal juntos, o Senhor só é bem, não é? O meu vai ser bem e do mal. E esse povo aqui todo que está atrás de mim está vindo junto comigo.
O Senhor concede isso? Aí o Criador continuou sentado lá no trono, no Monte Sião, assim, firme em silêncio. E depois de um longo silêncio, ele falou que não concedera tal ato dele e não consideraria nem mesmo uma reunião sobre aquilo. Então eles começaram a passar a chamar o Criador de ditador. Inclusive ele disse, afirmando que a sua permanência no trono, que o Senhor não se levanta do trono para poder falar com a gente, argumentar, isso na verdade é a maior patente de demonstração da sua arbitrariedade. Ué, a gente não tem mais liberdade de escolha? O Senhor não falou que nós temos escolha e tudo mais? Ele começava a indagar várias coisas. Inclusive ele chegou a dizer que queria realmente ser Deus, né? Ser Deus e fazer um novo Monte Sião. E depois ele chegou a pensar em ficar no Monte Sião e colocar o Criador para fora do Monte Sião. É uma coisa completamente louca que ele tinha na cabeça. Ele queria ficar no trono. Ele queria que o Criador se levantasse porque ele queria tomar o trono do Criador. Deu para entender? Então as hostes ficaram completamente chateadas porque o Criador realmente não atendeu ao pedido deles. E aí deram mais crédito ao Hassatan. E o Hassatan era completamente, Lúcifer, era completamente douto na situação de falar. Ele falava muito bem. Ele falava como o próprio Altíssimo, vamos colocar assim, entre aspas, tá? E foi isso que aconteceu lá. E ali depois o Criador convocou todos, né? Convocou todos os anjos, tudo numa grande reunião para dar fim a esse problema que, olha, ficava de tempo em tempo e não acabava. O Criador já estava cansado. Como eu tinha falado no vídeo antes, o Criador ele é tardio em se irar. Ou seja, ele deixa muito tempo a pessoa fazendo o que é errado para ver se ela se convence. Ele é tardio em se irar e ele é majestoso no sentido de também, né? No sentido de perdão. Ele vai perdoando, perdoando, perdoando. Isso Jeremias e Ermialro, que é o nome original de Jeremias, ele mesmo fala que o Criador é tardio em se irar. Por quê? Uma demonstração do seu amor. E essa rebelião de Lúcifer demorou muito tempo, mas chegou um momento que teve um limite. E aí ele disse assim, chegou a hora de fazer uma divisão entre quem quer ficar do meu lado e quem não quer ficar do meu lado. E aí o Criador fez o quê? Quando os anjos saíram da presença dele junto com Lúcifer, ele falou assim, ele chamou os anjos fiéis e disse, olha, ele está fazendo uma politicagem no céu, não ouçam ele. E o Lúcifer, ele continuava a fazer a sua tarefa de portador da luz, ele continuava a subir aos 7 céus, do primeiro até o último, ele continuava fazendo a obra do Criador, mesmo chegando e falando coisas erradas. E o Criador estava tolerando. Isso demorou para isso acontecer. Isso não foi de uma hora para outra. Ele se rebelou do nada. Não. Isso demorou muito tempo. E o Criador chamou, olha, ele está fazendo essa situação. Vocês que são fiéis, permaneçam fiéis. Não saia do meu lado, meu filho. Porque vai chegar o momento da divisão e eu não quero ver vocês descerem com ele. Ou seja, ir para as trevas com ele, entende? E quando o Satanás ele começava a falar dessa forma, ele empolgou muita gente. Mas muita gente ficou muito empolgada, falando, pô, acho que eu quero realmente ficar do seu lado, eu quero realmente descer aquele pontinho negro, que é o planeta Terra, e vou ser Deus lá com você e tudo mais. Depois de um tempo, muitos anjos disseram não para ele, disseram não na cara dele. Falaram, é muito bom, mas eu quero continuar com a luz, eu não vou para o seu lado. O Satanás não convenceu todo mundo, ele falou com todos. Mas muita gente falou assim, isso é uma ilusão. Está escrito isso no livro do Universo. Eu estou percebendo que o seu plano de governo é uma ilusão. Eu continuo permanecendo do lado do meu Criador Altíssimo. Muitos anjos negaram ele, falaram não. E o Hassatan, o Satanás, ele continuou falando com quem queria ouvir. Mas essas pessoas que escutaram, elas se empolgaram. E só pelo fato de se empolgar, já era o bastante para o Criador não gostar. Entende? Então muitos continuaram do lado do Criador, mas se empolgaram. Nesse que se empolgaram, né, que a minha teoria, o que eu vejo também, não sei se quero saber a opinião de vocês aí, quero que vocês pensem, vejam se está certo, são exatamente aquelas hostes que tiveram que descer para experimentar a experiência de carne e sangue, ou seja, encarnar aqui como ser humano e viver toda essa situação aqui, trabalho, ter família, envelhecer e morrer.
Todos aqueles que ficaram em cima do muro, ou seja, se empolgaram, têm que descer para encarnar para escolher de uma vez. É isso que se relata o livro do universo em maior parte, tá? Eu volto nos próximos vídeos continuando falando sobre esse tema.